Fala rapaziada, beleza? Eric R34 aqui. Hoje eu quero mostrar um carro que muita gente nem sabe que eu tenho. Todo mundo conhece o Civic aqui do canal, mas além dele eu também tenho esse Fiat Palio. E sim, esse carro é financiado, só que graças a Deus já tá chegando na reta final. O que eu vou falar pra vocês, não ia dar pra ficar pagando a parcela do Civic e a do Palio por mais 4 anos ao mesmo tempo. Aí o orçamento ia ficar pesado demais. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora conhecer a história do meu Palio. Mas voltando um pouquinho no tempo, antes desse Palio aqui eu já tinha outro. Quem acompanha o canal desde o começo provavelmente lembra dele, porque ele aparece no primeiro vídeo que eu postei. Só que o Palio que eu tinha antes era bem mais básico, era aquele Palio mais pelado mesmo, sem muitos opcionais. Aí chegou um momento em que eu comecei a pensar em trocar por um Palio mais completo, mais confortável e que tivesse mais coisas para usar no dia a dia. Foi aí que apareceu esse daqui, Palio 2001. E esse já era bem mais completo, tinha direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico, roda de liga leve. Além disso, ele estava rebaixado e com as rodas aro 17, então tinha um visual bem diferente e chamava bastante atenção. Quando eu vi o carro, gostei justamente porque ele era muito mais completo que o Palio que eu tinha antes. Era uma evolução grande pra mim naquela época. Depois disso, comecei a fazer as contas pra ver se conseguia fechar o negócio, porque eu sabia que teria que financiar uma parte do valor. Foi aí que começou toda a história desse Palio financiado. Aí depois que eu encontrei esse carro, começou aquela ansiedade, né? Porque quando você encontra um carro que realmente gosta, já começa a imaginar ele na garagem. Na época, esse Palio estava custando 16 mil reais e eu tinha 5 mil reais pra dar de entrada. Então ainda faltava 11 mil reais para eu conseguir fechar o negócio. E aí vi uma preocupação ainda maior. Eu nunca tinha financiado um carro na minha vida. O Palio que eu tinha antes, eu tinha comprado à vista. Ele era bem mais barato. E se eu não me engano, na época eu paguei cerca de 8 mil reais nele. Então eu nunca tinha passado por essa situação de entrar em uma loja, sentar pra fazer ali uma simulação e assumir parcelas ali por vários anos, né? Rapaziada, na época eu achei que nem dava pra financiar um carro de 2001. Eu pensava que por ser um carro antigo, nenhum banco, nenhuma financeira ia aceitar fazer o financiamento. Só que o dono da loja conhecia os caminhos, conversou com a financeira, fez a proposta e acabou conseguindo ali aprovar pra mim. Até hoje eu não sei exatamente como ele conseguiu, mas no fim deu certo. Depois de fazer as contas, rapaziada, a proposta ficou em 48 parcelas de 490 reais, mais a minha entrada, né? Na hora bateu aquele frio na barriga, porque eu sabia que ia ficar 4 anos pagando o carro. Você começa a pensar, será que eu vou conseguir pagar isso todo mês? E se acontecer algum imprevisto? Era a primeira vez que eu tava assumindo um compromisso desse tamanho. Mesmo assim, eu parei, pensei bastante, resolvi seguir em frente, dei os 5 mil reais de entrada, financiei os 11 mil restantes e assinei o contrato. Naquele momento começou a minha experiência com um carro financiado, né, antigo, que era um Palio 2001. Eu saí de lá muito feliz pela conquista, rapaziada, porque o carro era rebaixado, né, tava todo no jeito que eu gostava. E hoje, rapaziada, o carro tá bem diferente de quando eu comprei. Na época eu era mais molecão e gostava desse estilo de carro rebaixado com roda grande, né? Quanto mais chamasse atenção, melhor. Então pra mim, aquele Palio daquele jeito era perfeito. Só que com o tempo eu comecei a usar o carro muito mais no dia a dia e percebi que o conforto também faz muita diferença. Foi aí que eu resolvi tirar as rodas aro 17 e coloquei roda aro 15, subi a suspensão, deixando o carro praticamente na altura original pra andar ali no dia a dia, né? Ficou muito melhor. O carro ficou mais confortável, mais tranquilo de dirigir e eu parei de sofrer com lombada e buraco, né? Mas vou falar uma coisa pra vocês, essa fase de gostar de carro rebaixado nunca passa. A vontade de montar um projetinho nesse Palio ainda existe. Quem sabe mais pra frente eu volte ali com as rodas aro 17, dê uma rebaixada nele. Queria até fazer um projetinho ali, o Palio Turbo. Pra quem não sabe, ele é um carro 1.6, né? Ele tem um motorzão grande e tal. E aí eu vou mostrando todo o processo aqui pra vocês no canal. Acho que pode ficar um projeto bem legal. Vocês vão poder acompanhar tudo aqui desde o começo. Então já comenta aí embaixo se vocês topariam ver uma série, né, transformando aqui o Palio. E vou falar uma coisa pra vocês, rapaziada. Esse Palio não é só um carro pra mim. Foi um carro que esteve comigo em várias fases da minha vida. Foi nele que eu fui trabalhar, resolvi muita coisa do dia a dia e vivi vários momentos que eu nunca vou esquecer. Às vezes a gente vê um Palio na rua e pensa, caramba, é só um carro popular ali. Mas, mano, pra mim e pra muita gente, um carro desse representa a liberdade. Esse não foi meu primeiro carro, né? Meu primeiro carro eu vendi, eu não tirei nem foto direito, mas eu já tive 3 Palio, rapaziada. E é por isso que eu tenho um carinho muito grande por esse carro. Não é porque ele é o mais rápido, nem o mais caro, mas porque ele fez parte da minha história, rapaziada, e faz até hoje. E agora, depois de todo esse tempo pagando, né, eu tô chegando no fim do financiamento aqui. Então é uma sensação muito boa olhar pro carro e saber que tudo aquilo que eu enfrentei pra comprar tá chegando na reta final. Agora, falando mais detalhadamente desse financiamento, como eu disse pra vocês, o carro custava 16 mil reais na época. Eu dei 5 mil de reais de entrada e ficaram faltando 11 mil reais pra financiar. A proposta que conseguiram pra mim ficou em 48 parcelas de 490 reais. Fazendo a conta, somente nas parcelas seriam
foram R$ 23.520. Somando com os R$ 5.000 que eu dei de entrada no final, esse Palio acabaria saindo por volta de R$ 28.520. Então vocês conseguem perceber que eu financei R$ 11.000, mas acabaria pagando mais que o dobro desse valor nas parcelas. E aí que você começa a enxergar o peso dos juros de um financiamento. Só que na época, rapaziada, eu não tinha os R$ 16.000 para comprar esse carro à vista. Eu tinha somente os R$ 5.000 da entrada. E queria muito trocar o Palio mais básico por esse aqui que era mais completo e estava do jeito que eu gosto, né? Então eu tinha duas opções: ou continuava com o carro antigo e juntava dinheiro por mais tempo, ou dava entrada e assumia aquelas parcelas de R$ 490. E eu acabei escolhendo financiar. Na época, R$ 490 também tinha um peso diferente do que tem hoje. Eu precisava colocar aquilo dentro do meu orçamento todos os meses. Não era somente pagar a parcela ali e esquecer, porque ainda tinha combustível, manutenção, a documentação. E um ponto forte, né, de um carro 2001 é que não tem IPVA, né, rapaziada? E como era o meu primeiro financiamento, eu fui aprendendo tudo na prática. No começo dá aquela empolgação, né, porque você pegou um carro novo ali pra você. Mas depois de alguns meses você percebe que ainda falta bastante parcela pela frente, né? Por isso eu falo que apesar da parcela parecer baixa ali, você precisa olhar o tempo inteiro no financiamento. São R$ 490, mas são 48 meses comprometendo ali uma parte ali do seu salário. Agora, se valeu a pena pra mim, rapaziada, eu diria que sim, muito, porque eu consegui manter as parcelas e aproveitei bastante aqui o carro. E ele entregou tudo aquilo que eu procurava na época. Mas olhando hoje, né, rapaziada, né, com mais experiência, eu também consigo perceber o quanto eu paguei de juros. Talvez se eu tivesse esperado mais, juntado um pouco mais de dinheiro, eu teria financiado um valor menor e economizado bastante. Porém, né, aquele negócio que eu já falei aqui no canal, mano. Por exemplo, naquela época eu era mais molecão, tá ligado? Então, eu não tinha... Eu queria muito, meu sonho era ter um carro rebaixado ali, um Palio rebaixado com as rodonas e tal. Agora hoje, depois de uns 3 anos e pouco que eu já tenho esse carro, mano, eu não sinto tanta vontade, tá ligado? Né? Minha vibe tá mais ali um carrão, pá, sei lá, um Civic, né, como eu tenho. Então, é tudo questão de momento, rapaziada. Por isso que eu falo, se você tiver a oportunidade de fazer as coisas ali na hora, né, e tal, claro, sem ficar se matando ou ficar escravo de parcela ali, mano, faça. Porque, por exemplo, aí você fala, não, porque eu vou comprar um Civic daqui 10 anos, quando eu estiver rico, quando eu tiver dinheiro. Mas, rapaziada, daqui 10 anos, mano, você não vai estar gostando de Civic, tá ligado? Você vai estar gostando de... você já vai ter filho, você vai estar gostando de carro sem graça, SUV ali e tal. E rapaziada, quando eu fui comprar o Civic, eu até pensei em dar esse Palio na troca. Só que eu parei pra pensar com calma. Esse carro já tem os problemas crônicos dele também, né, rapaziada? Por exemplo, entra um pouco de água ali na região da porta. Querendo ou não, um carro 2001. Então algumas coisas acabam aparecendo com o tempo. Mas por outro lado, rapaziada, tem uma coisa que eu gosto muito nesse carro, que ele é 1.6. Quem conhece de Palio sabe que não é uma versão ali tão comum de encontrar hoje em dia. Foi justamente isso que também me fez fazer essa loucura de comprar esse carro naquela época. No fim das contas, eu decidi não dar ele na entrada do Civic, porque sendo bem sincero, rapaziada, eu sabia que a loja ia avaliar esse carro muito abaixo do que ele vale, né? Entrar praticamente por preço de banana, e pra mim não compensava. Além disso, como ele já não paga mais IPVA, o custo pra manter ele parado, mano, é muito baixo. Eu praticamente só preciso pagar o licenciamento anual ali, que gira em torno de uns R$ 150. Então eu preferi ficar com ele. Além de ser um carro que fez parte da minha história, ele também acaba sendo uma espécie de reserva, né, rapaziada? De dinheiro ali. Se realmente um dia eu precisar de dinheiro, eu posso vender o carro. Mas enquanto isso não acontece, eu prefiro deixar ele comigo do que entregar ele ali por preço de banana, entendeu? Agora eu quero saber de vocês, rapaziada. Vocês esperariam juntar todo esse dinheiro para comprar à vista ou financiaria ali uma parte para realizar o sonho enquanto ainda tem vontade daquele carro? Deixa a opinião de vocês nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Acredite nos seus sonhos, acredite em Deus e bora pra cima, rapaziada. Muito obrigado por você estar acompanhando aqui o canal, né? Eu fico muito grato e, mano, tudo isso que tá acontecendo é uma loucura, tá ligado? Porque isso sempre foi meu sonho, certo? Então é isso, valeu, falou!